Tricerqueira. A título de curiosidade, porque não é objeto da CPI, não é? Mas qual é o recorte que o senhor fez para fazer a avaliação de que, anteriormente, o volume de contratações sem licitação era de 7%? Os últimos 30 anos, 40, 100 anos, foi o recorte temporal aí desse número que o senhor acabou de nos apresentar? Aproximadamente os últimos 7, 10 anos, por aí. Os últimos 10 anos? 7 a 10, provavelmente. 7 a 10 anos, o volume de contratação, significa contratação sem licitação, era em torno de 7%. Sim. E agora, nos últimos 3 anos, 4%, a redução é a partir de quando? Nos últimos 2 anos. 2 anos, está bem. Ok. Eu ainda fiquei com algumas dúvidas, presidente. Pode perguntar? Fique à vontade. Eu queria, quando o professor Clayton fez alguns questionamentos para o senhor sobre a convalidação do ato, então eu queria confirmar se é isso mesmo. O senhor convalidou um ato sem saber o professor Clayton não, foi o presidente. O presidente perguntou para o senhor que outros candidatos, quantos teriam sido, concorreram, né, dentro dessa seleção para as contratações conforme a ESEC estava responsável, que tem, acho que, significado uma dúvida cada vez maior nossa, né? Quantos participaram da seleção, quantos chegaram, né, até cada etapa da seleção, mas o senhor disse que não sabia. Então, eu pergunto ao senhor se o senhor convalidou esse ato sem saber todo o procedimento, se os procedimentos anteriores, se teve gente que participou, não teve, se toda essa seleção foi corretamente feita. É isso mesmo? Eu entendi certo? Eu não acompanhei o processo, né? E eu propus a convalidação dos atos baseado no produto final, que foi a indicação do diretor-presidente que foi eleito. O senhor propôs a convalidação sem verificar se o processo de seleção, de fato, foi feito. Então, a gente pode estar diante de uma discussão em que só uma pessoa se candidatou ou só uma pessoa participou do processo feito pela ESEC. É possível isso? Eu não sei te informar, eu não participei desse processo. Normalmente, dos processos que o senhor participa, alguns o senhor deve ter participado até hoje. Sim. Né? Imagino que sim. Dos processos que o senhor participa, o senhor toma conhecimento se 10, 20, 100 ou um candidato participou do processo? Sim, tomo conhecimento. O senhor toma conhecimento? De alguns, né? Dos que eu participo, tomo conhecimento. A minha outra dúvida é quando um outro colega parlamentar trouxe, né, a questão da investigação que está sendo feita, enfim, no âmbito interno da CEMIG, do Ministério Público, pelas práticas que o senhor mesmo disse que estão sendo investigadas, me chamou a atenção o seguinte: essas práticas estão sendo investigadas, ok. Não seria dentro das normas da CEMIG, quando identificadas irregularidades ou não conformidades no âmbito dos contratos celebrados, isso também não deveria ter um processo de investigação interno? Quer dizer, para uma situação desses diretores afastados, etc., como o senhor disse, o que está sendo investigado, está em curso a investigação. Diante de irregularidades de contratos identificadas pela auditoria interna da própria empresa, não deveria ter sido aberto nenhum procedimento interno? Porque nós temos as informações de que essas não conformidades foram identificadas e foram reportadas, né? Não tem nenhum procedimento investigatório quando não conformidades são apontadas internamente. Tem erro, tem problema, tem irregularidade e segue a vida? Os relatórios de auditoria interna, quando eles identificam não conformidades, eles geram um plano de ajuste, de melhoria, de sugestões. Quando encontram ilegalidades, você abre uma sindicância, você não, né? A empresa abre uma sindicância e aí há uma investigação mais aprofundada. Ok, entendi. Me chamou a atenção, Hudson, vou ver se eu consigo aqui fazer toda a linha de tempo, de um outro contrato,
não é desse contrato que nós estamos conversando. Mas me chamou a atenção a rapidez em que ele foi um contrato de R$6 milhões. Isso mesmo. Acho que é um contrato de R$6 milhões. A decisão da direção em fazê-lo, o objeto do contrato é a transformação da cultura organizacional da empresa. R$6 milhões, exatamente. A decisão da empresa em fazer a contratação, ela é datada, de acordo com os documentos que chegaram à CPI, de 11 de maio de 2020. O chamado, então, vai ser de 27 de maio de 2020. O contrato de R$6 milhões, ele foi assinado pelo senhor, pelo presidente, diretor-presidente, e pelo ex-diretor adjunto de Serviços Corporativos e Suprimentos, no dia 10 de junho de 2020. Um contrato sem licitação, mais uma vez, com todos, parecer jurídico pela dispensa da licitação, nota técnica, que é o senhor que assina, ainda em maio, nota técnica 9 dias depois da decisão da direção executiva em realizar o contrato, o senhor assina a nota técnica. E em menos de 30 dias, um contrato sem licitação não só teve a decisão da direção, como foi assinado. Esse é o procedimento usual dentro da CEMIG, dentro das normas internas ou da governança. Essa rapidez em contratos sem licitação, com tão pouco tempo, menos de 30 dias, Quem nos dera que a reforma das escolas estaduais tivessem essa agilidade. Mas esse tempo é realmente usual, a prática de governança da empresa, contrato com esse valor, sem licitação, com essa rapidez de assinatura, e aí, consequentemente, depois veio a execução. Esses prazos são prazos usuais da empresa? Esses prazos variam de acordo com cada contratação, cada caso é um caso. Nesse caso especificamente, foi seguido todo o procedimento interno da casa, como eu já disse, com participação da área de compras, com deliberação da diretoria autorizando o início do processo de contratação, com parecer jurídico. Então, atendeu a todas as exigências, seja dos procedimentos internos, seja da legislação. Há uma última pergunta. Dentro aí do recorte que o senhor fez, de 7%, 7% antes, 4% nos últimos 2 anos. Minha pergunta seria, nos anos anteriores, dos 4%, quais destes contratos sem licitação foram para seleção de diretores ou conselheiros de empresas? As empresas selecionadas dentro dos 7% que o senhor fez o recorte, de 7 a 10 anos, elas também prestavam serviço ao partido político do governador, dos governadores anteriores? Bom, sobre esse período anterior à minha estada na CEMIG e a minha participação em processos, eu não posso responder, eu não tenho conhecimento. Mas o senhor soube responder o volume de contratação sem licitação anterior à sua presença na empresa. Esse levantamento, ele imagino que tenha sido técnico, Então, de quais são as características do volume de contratações sem licitação, antes, durante e depois. Então, não teve uma análise técnica de contratos sem licitação feitos por empresas que também prestam serviço para o partido dos governadores, 10 anos, mais de um governador. Dos governadores anteriores, não? O senhor não sabe? O que eu citei de número, de volume, tem a ver com uma estatística que foi levantada que eu vi recentemente dentro da empresa. Mas eu não conheço e não participei dos contratos que foram realizados antes da minha estadia na CEMIG. Por isso, não consigo responder. São essas questões, presidente.